Eu me vi numa situação de um verdadeiro caos financeiro, um fundo do poço mesmo. E eu já não tinha mais nenhuma esperança de querer sair daquele cenário. Só que eu consegui. E no vídeo de hoje eu irei aqui falar um pouco mais da minha história e contar para vocês como foi que eu fiz para poder sair desse caos financeiro. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. E se você é novo, é nova por aqui, eu me chamo Gilmara e é um prazer tê-los por aqui. Bom, antes de eu contar aqui para vocês como foi que eu entrei, nesse caos financeiro, nesse verdadeiro fundo do poço financeiro, primeiramente eu quero contar para vocês aqui como que foi a minha infância. A minha infância foi uma infância bem pobre, numa favela lá em Salvador, na Bahia, e lá eu me encontrei numa situação bem difícil mesmo. Minha avó, que tomou conta de mim, minha mãe era uma pessoa doente, então a minha avó tomou conta de mim, eu fui criada pela minha avó. Até eu fazer uns 6 anos, ela morava com o esposo dela, meu avô, já é finado dos dois. E ali ele separou dela, simplesmente foi embora, foi morar com outra mulher e deixou ali minha avó, uma senhora analfabeta, não sabia ler, não sabia escrever, não entendia nada de números. E ficou eu e minha mãe, que era doente, para ela tomar conta sozinha. E ali, pronto, ali foi onde virou, a nossa vida de cabeça para baixo. Porque até então eu era a netinha mimada, Eu ia no supermercado ali, meu avô falava: pega o que você quiser, minha filha, Vivia me dando dinheiro na mão para me comprar o que eu quisesse. Então, até os meus 6 anos, eu fui uma pessoa bastante mimada, aquela criança que todos os meus desejos eram satisfeitos, pelos meus avós. Daí então veio esse cenário, de essa história de meu avô arrumar uma outra pessoa. E ali ele separou, deixou minha avó com a mão na frente e outra atrás. Uma pessoa que não trabalhava até então, Por isso que eu falo a importância de vocês terem a renda de vocês, independente de serem casadas ou não. E aí minha avó se viu naquela situação. O que é que ela pôde fazer? Saiu falando para as amigas delas que podia arrumar uma faxina, uma roupa para lavar, que antigamente lavava-se muito roupa em mão, nas mãos. E aí ela arrumou, eu lembro que ela arrumou umas 3 roupas para lavar. Inclusive, eu aos 7 anos pegava até ônibus para entregar algumas dessas roupas. Eu lembro que era de uma professora, que a quantidade de roupa era mais as roupas dela ir trabalhar. Então era um tantinho assim, eu tinha que levar com os bracinhos assim, ó. Eu era muito magrinha mesmo. E eu tinha que levar assim, eu chegava lá com os braços que eu não aguentava de dor. E aí ela falava: minha filha, quando te der o dinheiro, você coloca aqui no sutiãzinho. Ela botava um top em mim, Porque 7 anos não tem seios ainda. E aí eu colocava ali dentro daquele top e vinha agarrada assim com esse dinheiro, com o maior medo de perder esse dinheiro, e trazia para casa. E ali começou, tudo que eu queria, eu acostumada a pedir as coisas e ter, sempre. E minha avó falava: ô, minha filha, a vovó não tem agora, nesse momento, tá bom? Mas assim que puder, a gente compra. E ali eu fui vendo que a vida que eu tinha já não estava tendo mais, E aí foram se passando os anos, a minha mãe tinha problemas mentais, Naquele momento, ela começou a engravidar. Era uma gravidez atrás da outra, E ali foram 2 filhos que ela teve e eu acabei tendo que ser responsável por cuidar dessas crianças, porque como só tinha minha avó para prover dentro de casa, e eu tive que ficar com essas crianças. A partir dos meus 9 anos, eu já tive que ter essa responsabilidade de ficar com um bebê mesmo, um bebezinho de menos de 3 meses em casa, tomando conta deles, dando mamadeira e tudo. Então aí apertou mais ainda a alimentação, era aquela coisa ali realmente para não passar fome mesmo, não tinha nada de luxo. Eu lembro que quando era feijão e farinha, não podia ser feijão, arroz e farinha. Ou era feijão e arroz, ou era feijão e farinha, ou era só a farinha com a mistura, Mistura era sempre coisa pouquíssimas. Me lembro de certa vez eu ter que dividir um ovo. Eu fritei o ovo abrindo assim na frigideira, sabe? Ficou aquele ovo desse tamanho, uma finura de uma folha de papel. E ali eu dividi esse ovo entre eu e meus irmãos, pra gente comer. Foi uma infância bem difícil, não cheguei a passar fome, mas passei muita dificuldade, Aí sim. Aí agora, eu já chegando à minha adolescência, aos 15 anos, foi a idade que eu comecei a trabalhar. Comecei a trabalhar, comecei a ter o meu dinheiro, ajudava minha avó, a manter a casa, e ali sobrava algum para mim. Pois aí começou a minha vida de gastadeira, de consumidora ao extremo, Então eu me vi ali: nossa, agora eu tenho dinheiro,
eu posso comprar o que eu quiser. E ali eu não aguentava ver nada, tudo eu comprava, aquela sensação de liberdade, de poder gastar, de poder comprar, sabe? Não ser privado de nada que estava ao meu alcance. Isso ali pra mim era maravilhoso. Eu me vi deslumbrada, né, com aquilo e acabava comprando mesmo. Tinha vezes que eu pegava dinheiro num dia, no outro dia já fazia aquele plano, né? Ai, amanhã eu vou lá na Barroquinha, que é de Salvador, sabe onde que é a Barroquinha. Amanhã eu vou lá na Barroquinha, vou comprar isso, vou comprar aquilo outro, vou deixar X pra comprar acarajé, vou deixar X pra fazer não sei o que, fazer cabelo, não sei o que. E gastava todo aquele dinheiro. E na época eu ganhava muito bem, apesar de ter apenas 15 anos, eu já ganhava um salário mesmo, um salário da época. Eu era babá nesse momento, né? Eu tomei conta de umas crianças no meu próprio bairro mesmo, não era carteira assinada, nada. Mas a pessoa que ali eu trabalhava, né, pra ela me pagava tudo certinho, tudo bonitinho, né? O valor que tinha que ser. E aí, eu me vi ali, né, deslumbrada, podendo comprar tudo. E isso foi se acarretando, né? Construir família, né? Não deu certo a primeira e agora eu estou nesse outro segundo casamento. E continuei nessa vida de gastona, né? E esse meu segundo marido já é uma pessoa controlada mais, né? Aí ele fala assim, Gilmara, peraí, você gasta demais, não sei o quê. E causava até brigas, porque eu falava assim, o dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser. Quem nunca falou isso, né? Pois ele tentando ali abrir os meus olhos, que eu estava gastando mais do que o que eu poderia estar gastando, ou que eu poderia estar pensando no futuro. Ele sempre falava assim, por que você não deixa o dinheiro aí para guardar, né? Ele não entende muito esse negócio de banco também, gente, é um pouquinho leigo nessa parte. Mas ele fala assim, ó, deixa o dinheiro guardado, nega, no cofrinho, ou você vai lá no banco, abre uma poupança, põe lá esse dinheiro lá, porque quando acontecer alguma coisa, você precisar desse dinheiro, aí você tem esse dinheirinho lá guardado. Eu falava assim, ah, não, eu vou viver hoje, porque amanhã, minha filha, a Deus pertence, amanhã Deus provê. Eu falava desse jeito. E foi dessa vida, anos se passaram, ficamos cada vez mais apertados, né? Porque se é uma pessoa que gasta muito, vai chegar um momento que a gente não vai conseguir mais cumprir, honrar os nossos compromissos, né? E aí começou. A gente se mudou aqui para o estado de São Paulo, né? Para o interior de São Paulo. E aí precisamos morar de aluguel. Aí vem aluguel, alimentação, aí veio filhos, né? Tanto eu quanto ele tinha um filho, a gente teve mais um, que é de nós dois. E aí foi crescendo a família e eu continuava na mesma maneira de gastadora. E aí, gente, chegou um momento que meus filhos pediu e eu não tive para dar. Aí foi onde eu falei, rapaz, eu tenho que dar um jeito aqui porque tá difícil. Só que assim, eu falei aquilo ali naquele momento e simplesmente só fiquei aquela quinzena sem não comprar nada. Mas aí, quando foi depois que meu marido recebeu o primeiro salário dele aqui, eu já fiquei cheia de planos. Nossa, aqui é diferente, eu quero conhecer as coisas daqui, eu quero passear, quero conhecer tal lugar. E fiquei deslumbrada querendo gastar a todo custo. Mesmo sem ter o dinheiro que era para outros compromissos, eu queria ali falar para ele, vamos sair com as crianças, vamos fazer não sei o que, vamos comprar tal coisa, vamos fazer uma noite de um petisco, vamos fazer um churrasco, vamos fazer não sei o que. De qualquer forma eu queria estar gastando, porque o meu prazer era gastar, era poder ter aquela sensação de que eu posso pagar por isso. Mas na verdade não estava podendo, né? Daí chegou o momento de a gente se ver bem apertado, apertado ao extremo mesmo, porque aqui no estado de São Paulo eu já não estava trabalhando, né? Eu estava só cuidando das crianças, eu não conhecia ninguém, aqui a gente não tinha família, né? Então a gente se viu aqui bem apertado, sem saber realmente o que fazer, né? E aí eu lembro de uma situação bem chata, bem complicada, que meu esposo falou assim, ó, nega, o pagamento não vai sair hoje. Vai sair só daqui a 4 dias. E eu tava contando como que ia sair aquele dia. A gente comeu o que tinha que comer, olhou pra despensa, não tinha nada. Aí eu falei, meu Deus, baixei a cabeça assim. Aí eu pensei, nossa, aquele dinheiro que eu gastei com tal coisa e tal dia, se eu não tivesse gastado, tinha dado pra me comprar agora um arroz, tinha dado pra macarrão, uma carne, pra gente aguentar até o dia de você receber esse dinheiro. Ele, eu sempre falo pra você, mas você não me escuta, né? E ali eu já fiquei brava, né? Porque a gente é assim, a gente não quer admitir que estamos errados, né? Fiquei brava. E ali ele falou assim, ó, Deus proverá. E ele foi trabalhar na madrugada, voltou, né? Que ele saía pra trabalhar 4 horas da manhã. Quando ele voltou à tarde, o pensamento do provedor é, eu tenho que levar alguma coisa pra essas crianças. E ele me trouxe, gente, ele cortava cana na época, tá? Ele cortou cana e na onde ele tava o talhão, era cana queimada. E ele teve que trazer essa cana queimada pra gente chupar, porque ou era isso, ou a gente tinha que passar o dia inteiro sem comer.
E ali eu já fiz assim, tá difícil isso aqui, hein? A gente chupou a cana, tal, tudo bem. Aí Deus proveu, né? Apareceu ali do próprio dono da casa que a gente morou de aluguel nessa época. E ele era solteiro, aí quando ele ia fazer a compra do mês, tudo que tinha na casa dele, ele tinha esse hábito de doar pra alguém. E ele sentiu no coração de doar pra gente, porque eu não tinha falado nada pra ninguém. E ele foi lá e levou essas coisas. Foi a nossa salvação. E aí continuei a vida de gastadeira. A gente foi mudando de casa, foi morando em outras casas. E aí a gente querendo melhorar de vida sem poder, querendo morar em casa com aluguéis melhores, né? Que a casa já é um pouco melhorzinha. Sem poder, em vez de ficar ali, naquele mesmo situação, o marido crescia um pouquinho assim o salário, a gente já subia junto ali, né? É aquela questão de viver um degrau abaixo que eu sempre falo pra vocês. E ali a gente continuava apertado, continuava endividado, fazia de um tudo para não faltar nada para as crianças. As crianças nunca faltaram nada, mas foi sempre assim, regradinho todas as coisas, sabe? A gente sempre pensava neles primeiro do que em nós. E aí foi se passando os anos, e aí começou, né, a gente já com bastante tempo na cidade, aí começou a ter confianças nas quitandas, né? E aí era um tal de comprar 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, que você sabe que quando você compra numa quitanda 1 quilo de arroz, uma mercearia, ele é mais caro do que no mercado, né? Às vezes é 3, 4 reais a mais do que o valor do mercado. Mas como a gente estava sempre apertado, o dinheiro nunca dava para nada, a gente estava ali comprando. Então, comecei a dever em mercearias, comecei a dever aqueles ambulantes que passavam na porta vendendo panela, não sei se vocês já viram. Lá em Salvador a gente chama de gringo, que passa vendendo panela, vendendo lençóis, vendendo tapete, essas coisinhas aí, né? Então a dona de casa já fica com os olhos tudo cheio de brilhos querendo, né? Pelo menos eu era assim. E aí quando eles passavam na porta querendo, oferecendo alguma coisa, aí fazia aquele boletinho assim, né? Facilitado, você paga X por mês, quando você tiver você dá, porque pra vender eles são desse jeito. Agora na hora de cobrar, meu amigo, minha amiga, eu vou te contar. Quantas das vezes eu tinha que falar pros meus meninos, vai lá, fala que não tá aqui não, porque eu não tinha dinheiro para pagar. Então, aí a situação foi piorando cada vez mais, a gente começou a dever aluguel. Quando começamos a dever aluguel, aí a situação apertou mais ainda, porque, poxa, o básico é a moradia. A gente não tá conseguindo nem a moradia, aí complicou. Aí eu lembro que certa vez passou um rapaz aqui, tinha esse costume, não sei se ainda tem aqui no interior de São Paulo, passavam uns comerciantes vendendo cesta básica e dividia em 3 vezes, né? Aí aquela cesta que vinha com um monte de coisa, mas assim, só dos básicos mesmo, né? Mas aí ainda ficava faltando você comprar uma mistura, comprar uns legumes, comprar umas coisas para as crianças. Mas enfim, foi onde a gente viu ali a solução e se enfiou nisso. Poxa, quando a gente entra nessas compras de alimento para pagar dividido, é complicado sair. E aí foi apertando mais ainda e foi chegando ao fundo do poço, chegou um momento que a gente precisou sair do aluguel. A gente teve que sair porque a gente não estava dando conta de pagar. E a gente foi morar em uma outra casa. Nessa outra casa, era até melhor. Mas como era uma pessoa conhecida, né? Ele falou assim, não, eu conheço a situação de vocês, vou deixar vocês morando aqui, né? Vocês pagam aluguel de X, tá bom pra vocês? A gente tá ótimo. Pagamos aluguel sempre certinho. Aí aconteceu de aqui, eu não sei se vocês souberam aí, passou até no Fantástico isso. Teve a troca do corte de cana braçal para as máquinas. E aí a gente se viu perdido. Por quê? Porque meu marido não trabalhava registrado, aquele registro contínuo. Era aquela coisa de contrato. Começava a safra, eles contratavam, acabava a safra, eles encerravam ali, acertavam tudo que tinha acertado. Então, como eu tinha aquele perfil de gastadeira, vocês sabem, né? Quando acertava, a gente, dava um jeito de gastar esse dinheiro rapidinho. E ali a gente se viu sem dinheiro para pagar aluguel. E aí eu lembro, essa cena pra mim foi chocante mesmo, é uma cena que eu não esqueço nunca. E eu falo pra Deus, eu não quero mais passar por essa situação, mais nunca. E aí foi quando o dono da casa bateu lá na porta. Ele já tinha ido uma vez, a gente falou que não tinha, que era pra esperar um pouco. Aí deu 15 dias, ele passou lá de novo, a gente não tinha. Aí passou um mês, aí ele contabilizou assim, a entrada que eles dão, né, que a gente quando aluga a casa, a gente dá um calção ali, né, pra poder entrar na casa pra morar. Ele falou assim, então tá bom, Gilmara, tá bom, Valdec aqui, então eu vou descontar esse aluguel que passou no calção de vocês, tá bom? Mas aí, vocês vão ter que me pagar o aluguel, aí vocês dividem em 3 vezes o valor desse calção, pra poder a gente ter sempre, assim, uma reserva de aluguel pra trás, caso aperte que nem apertou esse mês pra vocês, e a gente ter esse dinheiro aí pra ficar tudo certo. A gente, beleza. Quem disse que a gente conseguiu esse dinheiro?
E aí esse homem se irritou com nós, porque paciência tem limite, né? Esse homem se irritou com nós, minha gente. E a gente não sabia o que fazer. Nessa época a gente estava entrando na igreja, né? A gente estava se convertendo. E ali eu orei a Deus, né? Falei, meu Deus, dá uma solução que eu não sei o que é que eu faço. Mas era um processo que eu tinha que passar naquele momento. Então, o homem foi lá, bateu e falou assim, ó, Valdir, aqui você vai ter que me dar alguma coisa aí, porque eu preciso vender, porque eu também tenho as minhas contas para pagar, né? E vocês vão ter que dar um jeito aí para poder a gente pagar, quitar esse aluguel aí ou dar uma batida. Aí meu marido falou assim, ó, eu não tenho nada aqui dentro de casa, porque eu tenho a minha televisão. Aí ele olhou pra nós assim, que a gente tava recém-casado oficialmente, né? Olhou assim na minha mão e ele fez assim, e essa aliança de vocês? Aí meu marido fez assim, que a gente casou e tal. Aí ele fez assim, porque foi antes da gente entrar nessa casa, tá, gente, que a gente casou. A gente tinha acabado de entrar na casa, então, ou seja, tava tudo certo. A gente não usou o dinheiro do aluguel pra poder pagar a aliança, tá? Isso aí a gente tinha conseguido antes. Aí ele pegou e fez assim, então faz isso, me dá essa aliança pra poder a gente vender e pegar esse dinheiro e abater no aluguel. Aí meu marido falou assim, só que a minha não tá aqui, a minha tá lá na joalheria, porque ela apareceu com a manchinha e o pessoal, eu levei lá, o pessoal vai arrumar ela, tá, pra me devolver. Ele falou assim, você vai lá e pede o dinheiro. Aí a gente, todo triste, pegou. Até hoje eu não tenho aliança, gente. Até hoje eu não consegui comprar uma aliança. Mas, em fé em Deus, eu ainda vou comprar uma. Quando eu uso, assim, alguma, é uma semi-joia que eu compro e ponho ali, aí desgastou, eu compro outro e por aí vai. E aí ele pegou essa aliança, a gente foi lá, pegou o dinheiro, bem a menos do valor que a gente tinha pago pela aliança, passou pra ele, né? E aí ele, não contente, entrou na nossa casa, ele entrou mesmo, olhou assim o que ele podia pegar e minha filha tava assistindo televisão, tava assistindo desenho. E aí ele foi lá e catou essa televisão ligada na tomada. Ele falou, não, antes ele falou assim, ó, e essa televisão? Ele falou assim, ó, só tenho isso aí pros meus filhos ver, eu não tenho outra coisa. Meu marido falou pra ele. Ele, mas quando a gente não tem dinheiro pra pagar, vai ter que levar. Aí meu marido falou assim, o olho cheio de lágrimas, meu marido falou assim pra ele, bom, se você quiser pegar, você vai pegar com as suas mãos, porque eu não vou tirar dos meus filhos a única coisa que eles têm pra poder se divertir. Aí ele pegou e falou assim, então eu pego. Aí catou uma televisão que na época, aquela televisão de tubo de 29 polegadas, que era colorida, né? Catou essa televisão, colocou assim, ó, e foi embora. Aí eu lembro que minha filha tinha 2 aninhos, ela agarrou assim nas pernas dele, não tio, meu desenho não. Pensa numa situação complicada. Pensa num homem que chorou, foi meu marido. E ali eu me senti mal pra caramba. E aí a gente foi passando esses processos, a história é bem grande. Enfim, a gente foi voltando a se controlar, né? Mas ainda vivia aquela vida de aperto, era sempre tudo no limite, né? E chegou um tempo que a gente já morando aqui nessa casa, nossa casa já é própria, eu parei e falei assim, meu Deus, por que eu vivo essa vida sempre apertada? Porque toda a vida minha tem que ser as coisas no limite. Tudo que eu quero, eu tenho que esperar pra depois. Gente, coisa boba. Tipo assim, eu quero comprar uma caixa de chocolate agora. Eu não poderia. Eu tinha que esperar o dia do pagamento pra comprar uma caixa de chocolate porque eu não tinha R$1 em casa. Eu lembro da cena dos 5 centavos. A história dos 5 centavos foi assim, ó. Eu era tão gastadeira que eu arrumando a casa achei uma moeda de 5 centavos. E eu não tinha ainda a minha menina ainda, né? Só tinha os 2 meninos, que é o meu do meu esposo, né? E aí eu fiz uma reunião com esses meninos sentados e falei assim, o que é que a gente pode comprar com esses 5 centavos? Olha o grau do quanto que eu era gastadeira. Aí um dava uma sugestão, outro dava outra. Eu queria comprar muitas coisas com 5 centavos. O que é que eu ia comprar, gente, com 5 centavos? Ele dava pra uma bala, mas eu não. Queria algo que desse para os 3, pra mim e pros 2 meninos. E aí eu falei assim, vai lá, compra um chiclete. A gente dividiu esse chiclete. Ou seja, eu tinha um problema ali, um bloqueio, não sei, uma crença que o dinheiro não podia ficar parado na minha mão. Que até os 5 centavos eu tive que procurar um jeito pra comprar alguma coisa. Aí meu marido falou assim, deixa o dinheiro aí, Mara, moeda, deixa os 5 centavos aí, quando a gente precisar dele, ele vai estar lá. Eu falei assim, não, vou comprar alguma coisa com ele. E eu fiz os meninos ir lá comprar um chiclete pra gente dividir esse chiclete. Você vê a situação que eu cheguei. Aí voltando aqui, quando eu falei pra Deus, né, que eu não queria mais ver aquela situação de aperto. E eu tava sempre apertada, de vez em quando o povo da igreja vinha trazer uma cesta pra mim. E aquilo ali começou a me incomodar, sabe? Quando foi uma vez, e aí eu comecei esse negócio de pedir R$20 emprestado.
Eu queria suprir minhas vontades. Fulana, me empresta 20 reais. Aí chegava no pagamento, pagava aqueles 20 reais, dava 3, 4 dias e ia lá pedir de novo. Vivia nessa vida aí de pedir dinheiro emprestado, pagar, pedir emprestado, pagar. Aí eu fiquei chateada comigo mesmo. Por que eu não conseguia me controlar com essa vida de gastadeira, de querer comprar, de estar querendo suprir, querer pagar o que eu não podia, né? E foi onde eu orei ao Senhor. Falei assim, não, Deus, eu não quero viver mais essa situação. E certo dia eu conversando com uma pessoa, e isso eu já estava trabalhando, né? Aqui eu já estava trabalhando, né? Meus filhos já estavam maiores. E ali eu trabalhando, a gente num bate-papo ali, né, com o povo da igreja e tal. Aí foram todo mundo embora, ficou só algum grupinho ali, né. E nessa conversa, uma das pessoas falou assim, ai, se meu esposo ganhasse X reais, eu não iria trabalhar, eu ia ficar dentro de casa, porque já dava para pagar aluguel, já dava para me viver bem, porque eu sei me controlar e não sei o que, não sei o que. Aí eu parei assim, sabe, deu um baque mesmo em mim assim, um choque de realidade. Eu falei, meu Deus, ela tá falando que se ela ganhasse o que só eu ganho, que se o marido dela ganhasse só o que eu ganho, ela já não trabalhava. O meu marido ganha o dobro de mim, ou seja, entre eu e meu esposo a gente ganhava 3 vezes o valor que ela falou que se o marido dela ganhasse, ela não iria trabalhar. Aí eu parei e pensei assim, gente, mas como assim? Muitas das vezes essa pessoa vem, traz uma coisa pra mim, me ajuda em alguma coisa, ela consegue ir pagando aluguel e eu não vou conseguir, não. Isso aqui tá errado. Vamos ter que dar um jeito aqui de mudar essa situação. E aí foi a virada, né? A virada de chave para mim poder sair desse caos financeiro. Aí agora foi aonde começou a trajetória de eu sair desse caos financeiro, que não foi fácil, mas é o que eu digo para vocês, gente, tudo é possível. Se a gente pôr energia nisso, se a gente se esforçar a fazer aquilo e se comprometer a fazer aquilo realmente que a gente precisa, né? Então, aí começou. Primeira coisa que eu fiz, orar. Entreguei ao Senhor. Orei e pedi ajuda divina, porque as minhas forças sozinha eu já não estava conseguindo. Então eu sabia que eu dependia de Deus ali para me ajudar. Então, o que você pode fazer? Você pode ali buscar em oração se você crê, né? Ou vai até uma psicóloga, gente. Põe isso pra fora, peça uma ajuda. Não sei, tem o SUS também, viu? No SUS também fornece psicóloga pra te atender ali, né? Consulta. Vai lá, conversa. Vê o que você pode pôr pra fora ali, o que ela pode te falar ali que pode te ajudar, né? E tem que buscar essa ajuda, né? Então, no meu caso, eu orei muito. Orei muito. Na época eu passava com a psicóloga, né? E eu joguei ali pra ela, né, o assunto. E ela ali abriu a minha mente um pouco mais, né? Fez eu tomar consciência da situação que eu estava passando. Fui eu mesmo que tinha me colocado. Então, a pessoa que ia ter que me tirar dali seria eu mesma. Não tem como eu pôr a culpa no outro se foi eu que fiz aquilo. Não tenho como falar, me tire dessa situação você, se foi eu que me coloquei ali. A pessoa pode até ajudar, mas somos nós, tem que partir da gente essa vontade de mudar, de sair daquela situação do caos financeiro, né? Aí foi a primeira coisa que eu fiz, uma oração ao Senhor. Mas foi uma oração de fé, uma oração verdadeira, de coração mesmo. E eu pedi ajuda ao Senhor. E eu me lembro que eu falei assim, ó, Deus, se o motivo da minha família, porque o caos não era só pra mim. Eu causava o caos, mas não atingia só a mim. Atingia a minha família. Eu falei, se a causa dessa situação financeira que eu vivo, que a minha família vive, é por minha culpa, Senhor, me ajuda a mudar. Porque eles não podem pagar por uma situação que eu tô colocando eles. E aí fui buscando, né? Melhorar. Aí a segunda coisa que eu fiz foi o quê? Diminuir os gastos. Comecei a economizar. Eu passei a não comprar mais nada se eu não tivesse o dinheiro para pagar. Se eu não tenho dinheiro, então eu não posso comprar nada de cartão de crédito, nada de boleto, nada de nada. Não fiz dívida alguma nesse período que eu precisava sair do fundo do poço. Então, eu me conscientizei. Gente, isso machucava em mim, porque eu chegava a roer as minhas unhas, de doer na carne, de tanta ansiedade que eu ficava, querendo comprar sem poder, né? E aí eu parei de assistir coisas que me davam esse gatilho, né? Foi a segunda coisa que eu fiz aí, né? A terceira coisa, né? Parei de assistir essas coisas. Blogueiras que vivia falando de coisa, eu amava, gente. Inclusive, eu tinha até um Instagram
que falava assim sobre casa, né? O dia a dia de uma dona de casa. Então, eu até parei com esse Instagram, fui diminuindo até certamente parar dele. Porque eu seguia muitas blogueiras que faziam mesa aposta, que eu ficava encantada, apaixonada. E eu queria comprar tudo aquelas fofurices que as mulheres colocavam lá, né? E eu ficava com os olhos brilhantes, falei, eu também quero ter. E eu fazia de um tudo para comprar, né? Então, a partir do momento que eu parei de seguir elas, por mais que eu gostasse delas, eu tive que gostar de mim primeiro, né? Melhorar a minha situação primeiro, me sarar, para depois voltar a assistir. Hoje em dia eu assisto elas e elas já não me fazem, né, comprar mais nada. Eu só compro se eu realmente estiver precisando, se realmente eu querer. Não porque ela mostrou ali, eu quero fazer igual a ela e quero comprar tudo. E ali foi. Parei de seguir elas, parei de ver aplicativos, né, de compras. Parei de seguir negócio de lojas, né? Eu amava a loja Renner, C&A, não sei o que, ficava seguindo. Parei de seguir. Parei de ficar pesquisando na internet, gente, eu ficava até 1 hora, 2 horas da manhã, sendo que eu ia levantar 6 horas para ir trabalhar. Pesquisando essas coisas, colocando em carrinho. Aí eu falei assim, vamos parar com isso aqui também. Parei com tudo. E tudo isso foi melhorando, né? Aquela compulsividade de querer comprar as coisas, né? Eu tinha uma compulsão muito grande de querer comprar tudo que eu via pela frente, tudo que eu achava bonitinho. Isso aqui é legal, vai combinar com tal coisa da minha casa. Essa roupa aqui é legal, vai combinar com aquela tal calçado, não sei o quê. Eu queria comprar mais do que o que eu poderia estar pagando no momento. E isso aí eu fui cortando também. Então aí eu parei de fazer dívidas, fazer novas dívidas, né? E nisso aí já foi me desafogando mais. E fui pagando as dívidas conforme dava para mim pagar, né? Teve dívidas que realmente eu não pude pagar. Meu nome teve que ir pro SPC e eu tive que me conformar com isso, né? Por quê? O nome da gente no SPC, gente, não é de todo mal. Porque tá ali é uma proteção para nós mesmos. Para quê? Para que a gente não venha comprar mais. Isso já ainda mais nosso nome ficar além das nossas possibilidades de quitar aquelas dívidas. Então aquilo ali no momento foi até bom para mim. Então, meu nome acabou sujando, e aí eu fui pagando as quitandas, aos pouquinhos, gente, aos pouquinhos, porque eu não tinha como pagar tudo. Então, um dos passos que você pode fazer é ir lá negociar com as pessoas que você deve. Às vezes você comprou um boleto, uma roupa com uma pessoa, né, uma lojinha de uma amiga, alguma coisa, uma revista. Você chega, seja claro, olha, eu me enfiei aí em muita dívida, não tô podendo no momento de pagar tudo. Eu posso ir te pagando aos poucos, eu sei que eu tô errada, mas eu posso te pagando aos poucos. Vai lá e vai pagando aos poucos, e você vai conseguir aí, né, amortecer essa dívida até quitá-las, né? E aí foi o que eu fiz, fui pagando o que eu podia, vendo as coisas que meu marido fazia, que meu marido também chegou a um ponto em que ele tava já me seguindo, comprando uma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas ele era mais para suprir a casa. Aí faltava uma coisa, ele chegava com o litro de óleo, de onde você chegou com isso? Comprei ali fiado, depois eu vou pagar. Então, também fui ajeitando essas contas, né, que ele estava devendo. E quando eu fui vendo, a gente já estava já diminuindo. Porque assim, a tendência é você sair do sufoco, porque você não está fazendo mais dívida e você continua ali pagando as que você já tem. Então a tendência é você ir saindo aí do sufoco. Aí outra coisa também que me ajudou bastante, eu acho que a metade dos nossos problemas já se resolve por aí. Quando a gente começa a viver dentro das nossas possibilidades, né? A gente quer viver além do que a gente pode, a gente quer seguir status, né? Mostrar que a gente está podendo, a gente quer ir na onda que todo mundo está surfando. E não pode ser assim. A gente tem que pegar a onda conforme a nossa prancha aguenta, né? Não adianta você ir lá com o Moribug, né? Acho que é isso o nome daquela pranchinha quadrada. Numa onda que você tem que usar uma prancha de surf enorme, porque você vai acabar ali levando um capote dessa água. Então, viva dentro das suas possibilidades. Foi o que eu aprendi. Viver dentro das minhas possibilidades. Mas fulano, ciclano tá indo no restaurante tal. O que eu posso ir no barzinho da esquina com meu espetinho? É lá que eu vou ir. Entendeu? Porque foi isso que me deu aquele respirar maior. Foi aprender a viver dentro dos meus limites. Eu não posso. Hoje, eu falava pra mim mesmo. Que vontade de comer um sushi. Todo mundo sabe que comida japonesa é cara. E eu sou apaixonada. Eu sou uma baiana que amo comida japonesa. Você quer me agradar, me envia comida japonesa. Aí eu falava assim, não, Gilmara, você não pode comer comida japonesa. Vamos fazer o quê? Vamos ali comprar uma sardinha, vamos fritar? Vamos, querida, vamos comer com a vinagrete? Tá ótimo, faz ali só a noitinha do petisco dentro da minha possibilidade, né? Então, eu queria comer uma sobremesa tal, não sei o quê. Eu ia lá, comprava 1, 2 bombons, matava minha vontade de doce, é a mesma coisa. A turma tá indo ali na prainha, não sei o quê.
Eu não podia, gente, porque se eu posse combustível no meu carro para ir para lá, durante a semana eu ia ficar sem combustível para me locomover, para fazer as coisas que eu preciso, para ir no serviço, para levar as crianças na escola. Então, eu passei a dizer não. Foi a palavra que mais me ajudou. Foi poder falar não. E falar o não sem ressentimento nenhum. Falei assim, ó, gente, eu não posso nesse momento, tá? Outra vez a gente combina, tá bom? E ali as pessoas ficam meio assim, sabe? Tem umas pessoas que até torceu o nariz, tipo assim, falou assim, que Mara tá toda estranha. É porque as pessoas estão acostumadas, a gente tá dando satisfação de tudo da nossa vida, né? Mas eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de ficar dando satisfação, né? Já fui assim, mas hoje em dia eu não sou mais de dar satisfação. Então ali eu não dava mais satisfação, eu só simplesmente falava assim, gente, agora não vai dar. Mas, aí falava, mas por quê? Eu falei assim, porque agora não vai dar. Pronto, dava um jeito de mudar de assunto ali. E ali fui também desafogando, fui saindo. Quando eu fui ver, eu estava vivendo uma vida bem melhor do que eu já vivia antes. Aí, pronto, eu falei assim, poxa, descobri o segredo. O segredo é viver dentro das minhas possibilidades. Então vamos fazer isso, né? Comecei a viver dentro das minhas possibilidades. E aí tudo foi mudando dentro da minha vida financeira. E aí, depois de tudo isso, toda essa trajetória aí eu falei, gente, agora eu já sei como viver bem aqui, agora eu quero fazer sobrar esse dinheiro, né? O que eu posso fazer para estar sobrando dinheiro? O que eu posso fazer para melhorar a minha vida financeira? Aí eu comecei a pesquisar. Gente, a gente abre o nosso celular e fica ali, ó, rolando o dedo na tela, ó, vendo só bobagem, vendo memes, vendo coisas que não acrescentem nada em nossa vida. É proibido? Não é, gente. A gente não é de ferro, a gente tem que assistir mesmo coisas que arejam a nossa mente, assim, tira um pouco a gente daquela situação de ficar só pensando no que é sério na nossa vida. É bom sim a gente ver uns memes, ver uns vídeos de comédia, essas coisas. Mas o que a gente não pode fazer é deixar a nossa vida seguir só nisso. Que a vida não é só um meme. Então eu passei a pesquisar sobre o assunto, o que eu podia fazer, que estratégia que eu poderia usar, e achei alguns conteúdos. Eu lembro que a minha primeira pesquisa foi como administrar um salário mínimo. E ali tinha um artigo ali falando como administrar um salário mínimo, mas assim, bem superficial, bem superficial. E aí eu fui aplicando ali o que dava para aplicar na minha vida, né? E continuei ali pesquisando, analisando na minha própria vida, estratégia, o que estava dando certo, o que não estava dando certo, né? Ali eu já passei, em vez de guardar dinheiro no cofrinho, o famoso cofrinho de casa, sabe aqueles porquinhos? Já comecei a colocar no banco, né? Aí fui pesquisando mais, aí foram aparecendo mais coisas, né? Mais canais que falam sobre a organização financeira, né? Canais que falam como se lidar melhor com dinheiro. Eu fui pesquisando sobre esses canais. E ali foram me aparecendo vários. E ali eu entrava nos conteúdos. O que me servia eu colhia para mim. O que não me servia eu deixava para lá. E aí foi a minha mudança, né? Foi onde eu comecei a ter um conforto ali financeiro, né? Hoje em dia eu estou caminhando para o que eu quero na minha vida, para o que eu almejo. Porque a nossa vida, a nossa trajetória com as finanças é assim, é uma caminhada. Por exemplo, quem chega a 1 milhão, daqui um dia vai traçar a meta aí que vai querer chegar a 5 milhões, né? Então é uma trajetória que a gente está sempre aumentando as nossas metas. E inclusive hoje em dia eu vivo bem melhor do que o que eu vivia antes, né? Hoje se eu falar se eu quero comer tal coisa ali, eu posso ir lá e comprar, mas antes eu não podia. Quantas vezes meus filhos ficavam doentes e não tinham dinheiro nem do remédio, eu dependia do remedinho da farmacinha popular. E se lá não tivesse, eles ficavam sem paciência, eu não tinha o que eu fazer, né? Então, essas foram as coisas que eu fiz, né, para sair do caos financeiro e que me ajudaram, né, até aqui, a chegar até onde eu estou, né? Eu tenho uma trajetória muito grande ainda, mas em vista do que eu já vivi, gente, eu posso falar, glória a Deus, eu estou bem melhor. Então, a gente tem que ficar se policiando também, né? Porque se a gente não se vigiar, a gente acaba voltando, né, àquela vida de querer gastar. Porque é de nós essa coisa de querer ter as coisas, né? É nosso, né? Então, o que eu faço? Eu faço prender ali aquela pessoa que eu sou, né? De real mesmo, que é uma pessoa que gosta de comprar, gosta de gastar. Porque eu tenho que pensar no meu futuro. Eu não posso, como é que se fala? Suprir a vontade, a necessidade do agora e esquecer que tem um amanhã. Porque o amanhã ele vem para todo mundo e as consequências dele vêm também.
Então é isso, pessoal. Busque conhecimento, busque pesquisar sobre o que você precisa aí, né? Qual que tá sendo sua dificuldade nesse momento? É isso aí? É dinheiro? É falta de dinheiro? Ah, é dívidas? Busque, gente. Tem pessoas que podem te ajudar. Tem canais aqui que explicam direitinho sobre coisas. Inclusive aqui tem muito vídeo falando sobre como economizar no mercado, o que fazer com seu 13º, como começar sua reserva de emergência. Tudo isso tem aqui também no canal. Dá uma pesquisada aqui, dá uma. Tira um dia aí pra você assistir 2 vídeos por dia, né? Porque você não vai ver só assistindo vídeo, né? Então, tira aí, assiste 2 vídeos por dia. E não se esquece, tá? Deixar o seu like aqui no canal, se inscrever aqui se você ainda não for inscrito, ativa o sininho de notificação para que você não venha perder nenhum vídeo novo. Deixe seu comentário, ele também é muito bem-vindo. E se você achou esse vídeo de hoje bem relevante, interessante, se você acha que tem alguém que precisa assistir esse vídeo de hoje, compartilhe aqui. Vamos levar esse canal a mais pessoas, vamos ajudar mais pessoas a sair do caos financeiro e ajudar esse canal a crescer, porque a sua curtida, a sua inscrição nesse canal é muito importante. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muitíssimo que vocês tenham gostado. Eu te espero no próximo vídeo, no nosso próximo encontro, se Deus quiser. Um cheiro. Tchau, tchau.